Primeiramente, agradecemos a Jesus pela oportunidade, cumprimentamos novamente os amigos e nos confiamos a Jesus, seguramente, senão nós não assumiríamos estudo, no sentido de que haja uma correspondência da hora confiada, das expectativas, e que nós saímos daqui com algumas analogias que sejam úteis para nossas vidas. Sobre o tema, eu até conversei com Demóstenes hoje durante o dia, pensei na alternativa de propor um outro tema, porque quando eu fui olhar o que nós já trabalhamos, a proposta é que seja culto, e nós já trabalhamos anteriormente, o tema da adoração. Então, nós procuraremos fazer essa condução de maneira, assim, alternativa, complementar. Mas antes vamos referenciar alguns aspectos da adoração de que tratamos, tá? Primeiramente, comentávamos que a ideia de Deus, ela nos é inata. Inata, não nascida. Nós temos uma intuição da existência divina. Nós temos um sentido interno, a intuição muito assim, que pode ser insight, superior para inferior, pode ser uma emergência, algo que é evocado, ou então que surge como se fosse assim, estivesse submerso e depois se manifestasse. Da ideia de Deus. E não conseguindo conceber o que seja Deus, nós procuramos, de certo modo, projeção, reflexos, motivos, representações, algo que, de certo modo, ancore um pouco, corporifique um pouco a ideia de Deus. E ainda assim, Kardec diz que nós trabalhamos com os atributos divinos. Nós trabalhamos com atributos em vez de trabalharmos com o que seria Deus, que é um conceito que nós não alcançamos. Então, a gente fala das qualidades dele. E quando nos referimos a qualidades divinas, Kardec também explica que são palavras, porque às vezes nós usamos palavras meio abstratas para uma questão também abstrata. Então, fica difícil, uma ideia não entendida por outra é difícil de entender. Mas quando falamos daquelas questões, Deus é perfeito, único, imaterial, imutável, onipresente, onipotente, onisciente, misericordioso, justo. Quando dizemos isso, nós estamos tentando exatamente ter uma ideia mais completa de Deus. Mas isso também não fica fácil de juntar, porque são algumas qualidades abstratas, então é um mosaico que não se encaixa, porque sempre fica faltando. Nós interpretamos e nós nos devotamos a essa ideia de Deus. A adoração é essa maneira de nós, de certo modo, reverenciarmos a Deus e vamos tentar complementar pelo tema. Bem, a palavra culto, ela pode ser adjetivo e pode ser substantivo, é o lado do professor. O adjetivo é no sentido de alguém que é ilustrado, detentor de conhecimentos. Culto é como sentido de cultura, né? Que conhece culturas, domina aspectos do conhecimento. E o culto pode ser substantivo. Quando se fala em prestar culto, é uma maneira também de referenciar, falando da adoração, é uma maneira de reverenciar sistematicamente a Deus. O culto é como se fosse um ritual de adoração, né? E para nós nos valermos da nossa analogia aqui, nós vamos nos referenciar em alguns aspectos de um dos livros mais complexos, né? Psicografado pelo Chico Xavier. Nós vamos nos referenciar no mecanismos da mediunidade. Alguns aspectos, não temos que nos assustar. Por ele ser complexo, porque eu também acho. Então, estamos protegidos, porque não terei como falar com profundidade do livro, porque nós não temos essa especialização. Mas alguns conceitos são muito importantes, cruciais, para que nós possamos comparar, tá?
Eu já até comentei aqui que eu gosto muito daquele nome que foi dado para Deus na série Guerra nas Estrelas. Porque ele se refere a Deus como sendo a força, e eu acho isso muito legal, inclusive por ser um substantivo gênero feminino. Que nós falamos o Pai, então acho que dá um equilíbrio muito legal, nós referimos também a Deus como a força. Até porque, se nós pensarmos na concepção, mãe também seria um nome muito interessante, mas Jesus, considerando a sociedade patriarcal da época, se referiu a Deus como Pai, porque é o lado mais humanitário, mais virtuoso da sociedade, do patriarcalismo da sociedade. Então, quando nos referimos à força, de certo modo, essa força ela é pressuposto de questões invisíveis com que nós lidamos e que nós, de certo modo, materializamos e usufruímos. Então, algum comentário que faremos aqui é de energia mecânica, um pouco é de energia elétrica, mas interessa para nós é a essência do que vamos conversar, tá? Então, existe uma força. E isso foi descoberto, foi revelado, algumas coisas foram inventadas, sempre na percepção, na descoberta de leis, na percepção de manifestações, o raio, então, da ideia da questão da eletricidade, né? Ímãs, né? Ímãs dá a ideia de uma outra característica. Uma alavanca deu a ideia de uma sobreforça. Aí vem a ideia do motor e da ideia de força. Nós sentimos que existem esses poderes, esses campos de força, essas coisas que acontecem no nosso mundo. E alguns companheiros, cientistas, missionários, inventores, cada vez mais vão nos familiarizando com esses recursos da natureza. Leis naturais ou divinas, ou leis humanas ou sociais. É claro que chegaremos sempre ao Evangelho, tá, gente? Então o pessoal não desanime. E quando o mecanismo da mediunidade se refere, ela se refere, por exemplo, à corrente elétrica. Fala de polos, né? O ímã, por exemplo, tem os polos lá. E essa força, às vezes, ela tem estabelecido ali uma corrente elétrica. É como se assim, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É como se dissesse, né? A força divina se manifesta, né? Então, vida é movimento, vida é manifestação, o universo é vivo, os átomos são vivos, temos os ventos, invisível, temos as marés, temos os magnetismos dos diferentes campos, a radiação dos elementos materiais nas minas, né? O pessoal usa o carbono, às vezes, para calcular até as idades, né? Idades em relação a materiais, em relação a cavernas, em relação a fósseis, tá? E, então, essa força ela tem correntes, né? Correntes elétricas, tem os polos, e a gente olha isso na pilha, e quem nunca brincou com o ímã, né? Que tem você coloca numa posição, os ímãs se atraem, como se grudassem, né? Coloca de outro jeito e aquele corpo é repelido, ele se distancia, tenta unir dois ímãs com polos iguais, né? E tem a dificuldade, porque existe ali uma força de repulsa. O que isso tem a ver com o Evangelho? Vamos lá. Outro elemento que cita o mecanismo da mediunidade é que esses campos de força, às vezes, eles têm um processo de compensação, de estabilização. E mais do que isso, né? Esses campos de força, os aparelhos lá, esses aparelhos ajudam a captar, gerar, potencializar energia. Outro conceito que nos importa. Tensão, né? Tensão elétrica.
E às vezes tem um redutor, alguma coisa que controla a atenção, que controla a força, que controla a potência, controla a intensidade. Bem, aí começamos o nosso tema, que será culto. Tem a força divina, que está no universo e está no mundo. Nós somos, de certo modo, adianta a gente falar que tem energia elétrica se não tiver lâmpada? Nós podemos saber que tem, mas se não tiver um aparelho para que haja essa captação e essa disseminação, essa difusão, essa luz artificial, a energia elétrica, não vai funcionar. Então, precisa de aparelhagem, precisa de meios de manifestação, porque não é como o Sol, que tem luz própria, né? Então, nós somos, de certo modo, esses aparelhos. E nós vivemos nesse campo de forças da existência. E constantemente nós somos influenciados e nós também geramos correntes elétricas. O que nós estamos dizendo através dos mecanismos da mediunidade é que essa vida ela tem fórmulas, ela tem leis, ela tem interações. E segundo a Andrea Luiz, o mecanismo da mediunidade é assim, né? Então nós temos interações, correntes, intensidades, afinidades, repulsa, força, manifestações. E esse maquinismo todo, né, gera produtos e efeitos específicos, são especializações. Até aí tudo bem. A parte complicada do mecanismo da mediunidade já está comentada. Bem, se nós fôssemos criados para sermos seres individualistas, egoístas, se a nossa tendência inicial, que apesar de estarmos misturados nas nossas espécies, fosse sem consciência própria, ou assim que nós tivéssemos consciência própria, nós fôssemos narcisistas e ficássemos cultuando apenas a nós mesmos, esse universo é a questão cristã, então nem se fala, mas seria, a lei de sociedade estaria inviabilizada. Agregação, pertencimento, socialização, coletividade, bando, grupo, tudo isso são aspectos da nossa destinação coletiva. Então, quando na escola dizemos que somos seres sociais, isso é muito poderoso o que está sendo dito. E o sistema binário que nós já comentamos, Jesus construiu o sistema quando ele diz assim, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todo o nosso coração. Primeiro mandamento. E ele diz, resumindo, que é um segundo mandamento, que é tão parecido, que é quase que semelhante, complementar, que toda a lei dos profetas estão no primeiro e no segundo mandamento. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus estabelece que o amor ao próximo e amor a si. Esta reflexão, se nós formos pensar, já estabelece polos. É como se essa energia divina, para ela ganhar vida, ela depende de um aparelho interagindo com outro. Esta nossa, vamos chegar ao tema do culto, né? Então, a força existe, mas adianta que Deus exista? Não é porque nós temos que explicar, conceituar a Deus, ver a Deus, não é isso por enquanto. Nós não temos sentidos ainda para isso. Mas então nós vamos tentando nos alfabetizar e tentar compreender progressivamente a ideia de Deus, termos consciência divina e nós vamos galgando os degraus do alfabeto do universo. E os elementos que Jesus passa para que sejam suficiente essa nossa metodologia, essa pedagogia da construção da nossa fé, nós percebemos o próximo como meu elemento de referência, de reflexão, de destino, de razão para existir, de convivência. Então, vamos imaginar que estamos falando de um maquinismo, né? Mas é muito mais do que isso, porque nós somos mais que os minerais, mais que os vegetais, mais que os animais do ponto de vista da complexidade. Mas quando eu passo a interagir com outro ser, eu estabeleço ali uma corrente
Eu estabeleço um campo, eu represento a força, sou por ela representado. Mas o que isso tem a ver com o culto, né? Lembra que nós dissemos lá atrás que o culto é um ritual de adoração, não é isso? O culto é um ritual de adoração. O que adianta o aparelho? O que adianta? A força elétrica, se não tiver a tomada, se não tiver o liga e desliga, se não tiver o botão de ligar e desligar. O culto, o que nós fazemos em relação a isto? É como se nós ligássemos o aparelho da força. O liga e o desliga. Então, se nós pensarmos do ponto de vista do ritual, né? No sentido geral, a força, ela ela é constante, mas nós não somos. Nós somos dispersos. Então, quando Jesus, por exemplo, fala assim que nós adoramos com os lábios, mas o nosso coração está longe dele. Já até dissemos que mesmo em Lucas, que era médico, o coração está relacionado à memória. Saber de cor. Maria guardava essas coisas no seu coração, o histórico, bem. E a gente vem cheio de preocupações. Quando Jesus se refere a Marta e comenta assim, Marta, Marta, tu te perturbas e preocupas com muitas coisas. No entanto, uma delas só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Quando nós usamos aquela analogia de dizermos assim, olha, quando nós entrarmos no templo para o culto, nós vamos deixar lá fora todas as nossas preocupações, tudo que seja do nosso dia a dia, da nossa preocupação do mundo. É dificílimo, porque aquilo vive em nós. A nossa mente vibra aqueles conteúdos, eles interagem, eles surgem. Qual de nós aqui não acontece estar numa reunião e fica assim, nossa senhora, será que eu paguei tal coisa? Eu guardei tal documento, eu fechei a porta? Não é para obsidiar ninguém, tá? Ninguém preocupar com isso, não. Só exemplificando, tá? Tá tudo certinho. Façam o contrário do que eu estou sugestionando aqui. Mas a gente fica assim, eu desliguei o gás, eu guardei as coisas na geladeira, eu fechei a geladeira direito, a janela está fechada. Eu fiquei de fazer tal coisa para tal pessoa. Tem que terminar aquilo, guardar isso, arrumar isso. A nossa mente fica assim. Então, a dificuldade nossa de cultuarmos, ela é muito grande. Porque é consequência do nosso pensamento contínuo associado à nossa capacidade de reflexão. Nós ficamos pensando, pensando o pensamento, pensando em não pensar. E como a nossa mente fica desse modo, é muitíssimo difícil. Então, quando no primeiro mandamento Jesus diz que amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, nosso sentimento, nosso histórico, com toda a nossa alma, conceitualmente se distingue espírito e alma para quem não esteve no outro estudo, assim. Jesus, quando diz, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então, o espírito fora do corpo. Mas quando ele se refere ao espírito no corpo, a tradução aparece alma, né? A minha alma está numa tristeza mortal. Então, quando se diz para amar a Deus com todo o coração, memória, sentimento, emoções, histórico, com toda a nossa alma, sabendo que o espírito está no corpo, tem várias atribulações, mas colocar toda a alma focada no culto, no que se cultua, na adoração. Com todo o nosso entendimento, aí é quando nós precisamos abdicar das nossas questiúnculas, das nossas questões muito personalistas, né? E nos concentrarmos no que é essencialmente importante. É aquele momento em que ali fora nós estávamos lidando com uma série de questões, nós estávamos esgrimindo, fazendo uma coisa de entretenimento, divertimento, distração, superficialidade, quimeras, tudo justo, tudo tranquilo, mas quando chega no momento do culto, incomparavelmente aquele momento é completo, essencial, merece todo o foco e é difícil fazermos isso.
É o caso, por exemplo, de jogo, de dinheiro, questões que depois fica difícil nós concentrarmos toda a nossa alma, todo o nosso entendimento no campo filosófico, porque então a gente fica digladiando e pensando em coisas menores. Mas ali o grande conhecimento, o santo graal, tudo ali nós tentamos focar. Então, essa tentativa do culto, se nós dissermos, mas culto a gente faz sempre. Isso é ritualismo, isso é dogma, isso aí é apego a exterioridades. Na verdade, nós não temos essa facilidade para cultuar. O de que estamos falando aqui é um sentido muito mais profundo a ser disciplinado com todas as nossas forças. Aí juntou tudo. Aí é o espírito. Então, olha só, amar a Deus com todo o nosso coração, histórico, sentimento, valores, com toda a nossa alma, espírito encarnado, com todo o nosso entendimento filosófico e com toda a nossa força, o nosso espírito. Nós não temos que a vida, de certo modo, é a força que nós poderíamos talvez escolher como palavra para nos referirmos a Deus como sendo força. Então, com toda a nossa força. É o foco completo. Na prática, o primeiro mandamento e o segundo mandamento são suficientes. Até dissemos que, do ponto de vista de caminho, de pílulas de perfeição, por mim eu considero que Bíblia, Novo Testamento, Evangelho, Sermão da Montanha, segundo Ganges, mas dentro do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças são suficientes para a nossa perfeição moral, divina. Mas o primeiro e o segundo mandamento, porque no primeiro mandamento eu posso focar completamente quando nós nos falamos de algumas culturas do Oriente, tradicionais, muçulmanas, por exemplo, a maneira como eles se concentram nos movimentos, nos mantras, na concentração, na meditação. Os esforços deles são poderosamente relacionados ao primeiro mandamento. E Jesus trouxe essa novidade através de Paulo do universo desse amor, que tem como foco o nosso próximo. Então, se nós conseguirmos ter esse foco completo no primeiro mandamento, e esse foco de dedicação, de caridade, de solidariedade, de misericórdia, de complacência, de compaixão, de entendimento do nosso próximo, nisso, diz Jesus, está toda a lei e os profetas. Mas então por que cultuar? Porque, conforme dissemos, um de nós não dá conta disso sozinho. Então Jesus, ele nos designa, ele atribui essa missão para nós, sempre coletivamente. Não me recordo de Jesus dizer alguma vez para os discípulos assim, vai ali, Pedro, você vai lá e faça isso. João, vai lá para mim e faça isso. Até naquela vez que ele fosse para buscar um jumento que seria preparado, que estava numa casa, próximo do momento lá das oliveiras, né? Até nisso ele enviava mais de um. Quando ele tinha os episódios mais desafiadores, assim, mediunicamente, né? Uma cura, um ressuscitamento do corpo físico, geralmente era Tiago, João e Pedro, eram os três. Quando Jesus enviou os discípulos, que ele fez uma questão que na pedagogia nós chamamos estágio. Ele foi ensinando, ele foi fazendo os discípulos iniciados para depois alcançarem o grau de apóstolos, e chega um momento que Jesus faz uma coisa interessantíssima, Jesus envia para um trabalho de campo. Ele já havia mostrado como se faz, isso dá certo conosco desde o mundo animal, né? O modo de caçar, o modo de se proteger, o modo de respeitar os comandos, tal. Mas Jesus havia mostrado como se faz, explicado matéria, deixado para a casa das parábolas que o Espírito da Verdade veio explicar melhor, e ainda colocou os discípulos em estágio. E os enviou 2 a 2. Numa das passagens foram 72 enviados, né? Se fosse 73, 71, daria problema. Talvez ele mandasse 3, mas ele mandou 2 a 2. Quando eles voltaram
deslumbrados. Eles voltavam e diziam assim: Senhor, os espíritos nos obedecem, nós curamos alguns. As doenças, os espíritos, nós temos poder sobre eles. Então, o modelo pedagógico de Jesus é formativo, é exemplificativo, é explicativo e é multiplicativo. Ele faz e mostra como. E tenta nos fazer ensinar como usar bem esses recursos. Se ele enviasse um só, talvez nós tivéssemos dificuldade de vigilância. Por quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Talvez tivesse dificuldades na sintonia, na firmeza da missão. Então, quando nós cultuamos, quando Jesus diz assim, aí ele está ligando os nossos poros, ele está ativando o nosso aparelho, ele está estabelecendo o equilíbrio da nossa corrente, ele está intensificando a nossa força quando ele diz assim: onde 2 ou mais de vocês se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, olha só. Quando Jesus diz então para nós, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Ele não é a luz através de mim, ele é a luz do mundo. Buda é o iluminado. São espíritos que se emancipam, que têm praticamente uma aparelhagem definitiva, que já nem dependem desse corpo físico, que se manifestam nele missionariamente. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Olha o estado de unidade, manifestação divina que nós precisamos aparelhar, né? Dizendo, tem a luz, tem a energia elétrica, mas não tem a lâmpada, não adianta. Então, Jesus trabalha com essas nossas lâmpadas, para que nós, como ele disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus, a força. Brilhe a nossa luz, lâmpadas, a fim de que, vendo as vossas boas obras, tem que ser uma lâmpada que aclare, né? Glorifiquem o Pai que está nos céus, né? Tá aí, a força. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome eu estarei no meio deles. É quase dizendo assim, olha, podem juntar os polos, vai estabelecer uma corrente, a força está no meio deles. O nosso aspecto crístico se manifesta, se potencializa, foca, se relaciona, estabelece força, né? Se manifesta. E tem uma funcionalidade, uma utilidade, falaremos dela. Então, a ideia é como se tivessem, André Luiz, mecanismo da mediunidade, é como se nós tivéssemos circuitos de forças. E olha o poder que eles atribuíam também, desde o Antigo Testamento por intuição, às 12 tribos de Israel. É como se fossem aparelhos, né? Muitos aqui são mais novos e muitos aqui são da mesma geração. Para saber que, às vezes, o nosso televisor antigo, né, para quem não sabe, for ao museu, vai ver isso, ele tinha válvulas, né? Então, aquelas válvulas lá para que o aparelho funcionasse. E, às vezes, o pessoal testava para saber qual válvula que era. Lâmpadas mesmo dizem que é assim, né? Às vezes, uma parte só que queima, a outra funciona e tal. E o aparelho, para funcionar, ele depende de todos aqueles recursos, todas aquelas peças, né? De vez em quando, uma peça queimava, tinha que colocar outra. O que aconteceu em relação aos discípulos, né? Quando o nosso irmão Judas sucumbiu naquilo que estava até profetizado, é uma polêmica, né? Tinha que acontecer, tinha que ser Judas. Ele que estava profetizado aconteceria, tinha que ser ele. Dizem que não, era a tendência que fosse. A tendência era que fosse ele? Sim, Jesus chega a dizer, faze logo o que tiver de fazer. Quando eu for pegar do alimento, aquele que vai comigo pegar o pão é o que me há de trair. E para Judas, todo obsidiado já, em si mesmado, envolvido em vozes, em controladores espirituais, ele vai com a mão lá no pão e todo distraído se entrega. E a questão foi tão de Jesus com Judas, que não ficou claro que os discípulos viram isso, não. Não ficou claro. A reunião mediúnica é muito assim, Oswaldo. Quando nós antes de Judas. Quando Judas se ausentou, então,
que o nosso irmão lá teve aquele outro atentado contra si e tal, adiou um pouco a pedagogia dele, pegou um ritmo, agora já deve estar deslanchado aí na evolução e cuidando de nós. A quem muito recebe, muito será cobrado, mas a quem muito é cobrado, muito recebe, muito oferece. Judas deve estar ótimo. Então, quando Judas faltou, eles acharam que faltou uma válvula. Aí os discípulos tiraram sorte entre si, entre dois companheiros lá, e Matias foi escolhido para completar 12, porque por tradição tinha que ser os 12 discípulos para representar os 12 tronos das tribos de Israel. Então não faz sentido, Jesus coloca 2 a 2, e acaso eu não vos escolhi os 12, no entanto, um de vós há de me trair. Aí depois ele coloca Matias, tudo bem. Só que para Jesus não tem essa perda, esse descarte de válvula não, porque eu sou o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que larga 99 e vai em busca da ovelha desgarrada. Então ele também esse reaproveitamento. 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 2 a 2, 72. Aí dá para entender também por que a nossa união é muitas vezes de duas pessoas. Por que esse polo é fundamental? E quando é pessoa de tento animal e tal? Porque nós precisamos exercitar esta relação com o próximo. Para que a força esteja em nós, parece que ela tem que estar entre nós. É claro, aí pode-se dizer, mas está no livro dos Espíritos, né? Eu acredito que mesmo os companheiros que se isolam e se insulam, João Batista teve a sua missão no deserto, depois sua missão mais pública, mas eu sou mais otimista, que mesmo uma pessoa que fica sozinha mentalizando ajuda a paz do planeta. Mas existem relações de força, de interação, de corrente magnética, de polo, de repulsa, de contrariedade que ficam imanifestas e elas precisam ser experimentadas. Então, a nossa vida social, às vezes, aquele polo ali, né? Há uma corrente ali que nós não temos muita noção do seu poder de tensionamento, de utilidade, de sustentação mútua. Isso é simbiose, segundo André Luiz, né? Às vezes nós temos polos ali tão diferentes, duas pessoas tão diferentes entre si, tão opostas, que nós não entendemos por que elas se mantêm. Aí nós vamos aquele almanaque, aquele manual mais simplista de uma autoajuda, que não chega nos padrões cristãos de tolerância, de compreensão, de aceitação, de doação, de sacrifício e tal, e deduzindo, vocês têm que se separar, vocês têm que se afastar e tal, porque não está dando certo, e separar. Isso é uma decisão muito pessoal, muito complexa, de muita sabedoria, do caminho de cada um e lícita. A espiritualidade chega a citar assim, para os separados, tá? Minha mãe e meu pai foram separados conjugalmente, mas nem por isso, nem em cartório, nem nada, e nunca deixaram de estar unidos. Agora, a espiritualidade chega a dizer assim, por que vocês insistem em considerar que nós obrigamos vocês a estarem com quem os aborrece? Ela diz isso. Não separemos o que Deus juntou. Quando não tem aquela força ali no meio, é diferente. Mas, em regra, em sentido cristão geral, é muito importante que nós estabeleçamos vida de relação com os nossos afins e com os nossos polos de dificuldade. Lembra do imã que a gente falou, que se repete? Mas se eu não lidar com essa resistência, com essa repulsa, com essa dificuldade, com esse polo, eu fico incompleto. Ficando incompleto, ou reprovando o que me é oposto, é como se eu perdesse, naquele mosaico de que falamos no início, um aspecto da face divina, um colorido divino, uma potencialização divina, uma manifestação, um anúncio divino numa outra língua. Então, esse aparelho, quando Jesus... O que é que Jesus faz? Aquele aparelho tem os 12 lá. Quando parece que eles estão bem entendidos, não estão ainda.
Porque tem Tiago e João, tem as dissidências de temperamento, tem a diversidade de quem se apega a um dogma ou outro, aí Jesus vai colocando variáveis. Primeiro Matias, depois facilitador, né? Estevão. Estevão já sendo quase que assim, eu tenho a força. Ele já vem com um sentido muito esclarecido do Sermão do Monte, mas testemunha se ausenta. Aí, quando parece que Jesus ficou ali, aquela força está estabilizada, o aparelho está estabilizado e pronto, Jesus coloca a variável de Paulo de Tarso. E aí o aparelho tem que ser atualizado. E atualizado no sentido de que, vamos falar do culto, tá? No sentido de que Paulo vem anunciar que a proposta de anúncio é universal. Isso é uma revolução interna, isso é um ambiente, isso é quase que fazer uma modernização do aparelho, é quase que ampliar a capacidade do computador. É praticamente aumentar a potência do aparelho, mas é sofrido. Internamente, aquele núcleo magnético lá ficou batendo e ficou sofrendo. Então, por que o culto? Porque o culto, e Pedro faz isso muito, é a maneira de nós adorarmos a Deus invisível. É a maneira de nós cultuarmos a memória do Mestre Jesus. É a maneira de nós, como na expressão de Pedro, relembrarmos os seus ensinamentos. Ah, mas isso é óbvio, não é? O relembrar não é só saber dele, é trazer de novo a força daquele ensinamento. É quando alguém fala o que nós precisamos ouvir ou que nós evitamos lembrar ou falar ou ceder. É quando a espiritualidade faz com que, através do culto, que é coletivo, venha uma explanação, uma explicação, uma relembrança, uma essência, um conteúdo, um alimento de que nós havíamos esquecido ou negligenciado. É quando aquele sermão do monte que foi dito lá e que muitos já não andavam com ele, porque dura esse discurso que eu pode ouvir, é quando aquele sermão do monte constantemente é falado de novo. E aí nós usamos um subterfúgio, às vezes, quando estamos com a sintonia ruim, né, o aparelho nosso não está pegando bem, a gente ou não presta atenção, então pensa assim, ah, mas toda vez fala nisso, já cansei de escutar isso, para que falar isso toda vez? Porque sempre o evangelho é boa nova. E quando ele é falado de novo, aí entra outro fator do culto. O culto tem, além de os aparelhos, os polos se relacionarem, e gerar aquele campo de força, e o culto retroalimenta, ele é retroalimentador. É como ele carregasse de novo a força. Então adianta só nós escrevermos, eu creio em Deus. Vou falar, eu creio em Deus. Eu sigo a Jesus, eu sou espírita, eu sou evangélico, protestante, eu sou católico, eu sou budista. Isso são palavras, são lábios. O que o culto faz? Dá vida aos nossos princípios. Traz a vida dos princípios que nós, de acordo com o momento em que a nossa terra está mais preparada para aquela semente. Então, lá atrás, eu escuto falar sobre o perdão. Tudo bem, bacana, bonito filosoficamente, brilhante, maravilhoso, não, o cristianismo é isso aí, né, tal. Mas chega um momento em que a minha terra fica mais sofrida e mais necessitada pelo ressentimento do remédio, do perdão que tem que ser plantado ali. Aí o culto, às vezes, reaviva. E a maneira como reaviva aquilo é pela dor. Não dor no sentido necessariamente ruim, no sentido de sensibilidade, vulnerabilidade, de nós percebermos que saiu de nós, ou entrou em nós, uma virtude, ou seja, o aparelho começa a funcionar. Então, se nós pensarmos por analogia, o culto é uma maneira de manter aquela corrente mais ativada. É uma maneira de aquela corrente magnética ser mais intensificada. É uma maneira de o nosso campo de força ficar mais concentrado. Por isso é que, por intuição, às vezes, a gente vai a Jerusalém, Pedro Leopoldo, Uberaba, Aparecida do Norte, falamos na questão da adoração, Assis, né? Às vezes fazemos isso porque ali existem campos de força que foram retroalimentados, mas ao final tem uma mudança, uma questão, uma quebra de paradigma, tá?
Então, os templos e os lugares são usinas de força. Usando agora a analogia e a linguagem de André Luiz, tá? Então, Uberaba, Pedro Leopoldo, Assis, Jerusalém, Vaticano, tal, são usinas de força. Significa que a força está só lá? Não. Significa que existe uma concentração retroalimentada, intensificada, e que quem tem psicometria percebe que esses lugares têm um magnetismo diferente, natural. Parque, floresta, museus, tem energias mais específicas, né? Os participantes do culto, por exemplo, aqui na live, independentemente de onde estejam, são captadores e são emissores, são meios de manifestação da força. Cada um de nós aqui é um meio de manifestação. Meio, médium. O ritual que nós falamos assim, mas toda vez é o mesmo ritual, a pessoa vai, começa, vai, eu parei. O ritual é como se fosse ligar e desligar a tomada. Então, quando nós falamos assim, o culto começa com a prece. Aí tem a música antes ou depois, nós estamos fazendo o quê? Ligando o aparelho. Quando termina a live, a gente diz, gente, então ótimo, tudo bem, fez a prece, terminou, e a gente pega e se dispersa, desligou a tomada. Mas o aparelho carregou nossas baterias, de certo modo. Então, individualmente, nós vamos carregando aquele magnetismo, aquela força. Os primeiros beneficiados, nós mesmos. De vez em quando, alguém nos toca e sente que sai de nós uma virtude involuntária, inconsciente. Por quê? Porque às vezes nós saímos desse ambiente e alguém fala para nós assim, nossa, você me deixa tranquilo, você transmite paz, você me ajuda, eu senti que você é uma pessoa boa. Nossa, parece que quando você está aqui, o lugar fica mais tranquilo. Todos nós estamos imantados dessa força por causa da retroalimentação desse campo de força que se chama culto, que se chama live, que também é um culto. Nós estamos adorando a Deus do nosso jeito. Os polos são as diferenças. Aí não precisa nem dizer. Já dissemos que diferenças, tá? Diversidades. A corrente, né? Elétrica, de força, magnética é o relacionamento. Por isso é que dois ou mais, estou sendo repetitivo, mas que tenhamos clareza da metodologia de Jesus, onde dois ou mais se reúnem, tem essa corrente de manifestação e se estabelece com um padrão próprio. Cada relacionamento tem seu padrão. Tensão. Bem, tensão não preciso nem falar sobre o que é, né? Resumidamente, eu sei que todo mundo já entendeu. Nós estamos no templo, estabelecendo nosso relacionamento, a nossa corrente elétrica, os nossos polos, o nosso padrão de relacionamento e tensão. Às vezes a simpatia, a antipatia, o momento grave. Compensação. Como se dá essa compensação? Essa forma de compensação de força é através de um equilíbrio que a espiritualidade dá. E, às vezes, onde falta força, um ou outro estabelece aquela questão do equilibrismo. Então, na nossa relação, nós aprendemos também essa arte de relacionar. E quem lida com crianças, para ficar mais claro, sabe que numa hora você tem que colocar coragem para o menino, numa hora você tem que colocar incentivo, outra hora você tem que colocar moderação, numa outra hora você tem que colocar estímulo à criatividade, e numa outra hora você tem que ensinar essa criança a desligar. Então, nosso relacionamento ensina também a ser esse moderador, esse compensador de força. Essa compensação, às vezes, se dá no nível da caridade. De novo, estamos falando de um campo de relacionamento, de uma corrente que se estabelece. O campo lá está descompensado. Por quê? Preocupação precisa de conselho, ajuda material, força, oportunidade, ajuda, qualquer coisa. Aí, esse aparelho se estabelece, a corrente, no padrão cristão, se anima, a gente sente o chamado e a gente comunica aquela emulação, aquela força, aquela corrente correspondente à necessidade ali, aquele polo se estabelece no reconhecimento ou na gratidão, por exemplo. E às vezes a compensação, né? Olha só, Sérgio Paulo estava doente lá no navio, e o Estevão, grandiosíssimo, boníssimo Estevão,
É o escravo que foi incumbido de cuidar dele, porque era boníssimo, competente, dedicado, caridoso, cristão, sem estar ainda com Cristo, nem ter lido o Evangelho na época. Aí ele pega e cuida de Sérgio Paulo, que se recobra a saúde, que sara. Aí depois, Gesiel está com os sintomas da doença. Falaram em jogá-lo ao mar. Sérgio Paulo fala, ele me valeu, nós vamos deixá-lo numa das margens. Eles vão deixá-lo num dos portos, a fim de que ele possa recobrar. Depois, se ele morrer, vocês ficam com a consciência tranquila. Nós fizemos o possível, mas por dentro era um artifício de Sérgio Paulo de gratidão pelo tanto que Estevão fez bem a ele. Aí ele foi e ajudou Estevão, que plantou, que colheu. Os dois aparelhos ficaram ligados. Primeiro, Estevão passa um conteúdo de amor para Sérgio Paulo numa hora vulnerável. Depois, Sérgio Paulo responde nessa frequência ao conteúdo de amor, ao Estevão, que estava necessitado. E é claro que essa corrente fica mantida para sempre. E é óbvio que se nós deixarmos o plano físico e o plano espiritual, nosso amor permanece, ele perdura, ele continua. Obviamente, estaremos ligados aos nossos aparelhos. E Jesus diz, né? Tudo que ligares na terra ficará ligado no céu. Olha Jesus falando de aparelhagem. Tudo que nós ligarmos na terra ficará ligado no plano espiritual, no céu, na força. Ainda bem, né? Isso é muito otimista. E o redutor, o estabilizador de força para o aparelho não queimar. Para a comunicação da corrente não ser interrompida. A tolerância, o método da adequação, Paulo, faço-me fraco para ganhar os fracos, forte para ganhar os fortes, a fim de ganhar alguns. Essa pedagogia do momento de cada um. A pedagogia de Jesus. Doutores da lei, filosofia e ciência. Vamos lá. Pedro, encorajamento. Madalena, perdão e elevação. Zaqueu, aclaramento. Herodes, os demais, silêncio. Não era o momento, não era o cabimento, não adiantava os soldados que estavam torturando, né? Crucificando. Então, Jesus vai na pedagogia de cada um. O que é o redutor, o estabilizador, melhor? O estabilizador é perceber qual corrente que cada um suporta, de que corrente parece, qual é o nível de relação possível de ser estabilizada, mais iluminativa possível. Então, quando Jesus vai, ide e evangelizai a toda criatura, é toda, mas com o mesmo discurso, com o mesmo padrão de comunicação, para um será inoportuno, para outro será exagerado, para outro será insuficiente. Então, para um é livro, para outro é sugestão, para outro é conselho, para outro é explicação, para outro é testemunho. Às vezes, o estabilizador que funciona como no-break, para que não haja uma pane geral, é o perdão. Então, quando nós temos o perdão, não vai haver ofensa, não vai haver pane na aparelhagem. Mas o que isso tem a ver com o culto? Porque o culto nos deixa predispostos para responder a essa força. O culto nos deixa mais vigilantes e mais despertos para que essas virtudes divinas estejam potencialmente manifestas. É como deixar todo... O Tim deve ficar surpreso, que eu vou me familiarizando com as tecnologias, né? Para quem entende bem, é meio assim. É como se deixasse o nosso modem lá todo funcionando e o nosso Wi-Fi pegando. A gente sai do culto e sai naquela faixa de sintonia. Aproximando-nos do nosso tempo, né? Vamos lá? O campo de força, gente. Campo de força aí realmente é magnetismo, é mediunidade, é coletividade espiritual também. É sabermos que aí entra a cura, entra a interpretação, entra o ensino, entra o entendimento mais profundo das coisas. Nós vivemos imersos nesse campo de força
nesse poder magnético. Então, de certo modo, quando nós conseguimos ter uma sintonia constante, aquele amor constante, nós estaremos o tempo todo amando a Deus e o tempo todo vibrando. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Nós seremos crísticos, nós seremos luz para o mundo, para os mundos. E aí nós vamos falar dessa, eu e o Pai somos um, e nós falaremos dessa luz de maneira que as pessoas vão descobrir, e vão 2 a 2, e serão lâmpadas, e voltarão maravilhadas dos poderes que têm. Nós estamos no estágio, né? Mas depois nós teremos esse estado de emancipação, e teremos condição de ser anunciadores da boa nova, através dos mundos, através dos planos. É o nosso destino. E aí vão dizer assim, mas isso não é muita pretensão? Não, isso é ciência espírita. Todos nós alcançaremos esses graus evolutivos, e nós, numa falsa humildade, negarmos isso, é mais ou menos queremos ter menos serviço. Nós alcançaremos a emancipação definitiva. Aí nós vamos inspirar os aparelhos a se valerem da força para serem lâmpadas até que sejam luz. Quando Jesus diz, até quando terei de vos suportar, não é porque nós somos insuportáveis, é porque hoje nós temos que ser sustentados, e depois nós seremos autossustentados, divinamente, porque estaremos perfeitamente alinhados com a força. Adoro esse nome, a força, por isso que eu repito muito, vocês desculpam, né? E o funcionamento desse aparelho tem a ver com a evangelização, se formos pensar, né? O que esse aparelho faz? Gera corrente nos diferentes lugares. A gente leva o aparelho, liga lá e funciona ali. Leva o aparelho, liga ali e funciona ali. Desde que haja acolhimento, aí a semente em cada lugar cai em terrenos diferentes. Uns ela fica seca. Noutros ela vê os espinheiros. Na outra ela fica sufocada. Na outra ela tem raízes muito superficiais, mas na outra ela dá muitos frutos. É quando o nosso aparelho já é conduzido para os diferentes ambientes, anunciando a todas as criaturas. Bem, curiosidade. Alguém aqui lembra de ter visto, lido, sabido de que Jesus estivesse reunindo com os discípulos numa sinagoga ou numa igreja? Já sabem, alguém viu isso? O que aconteceu? A internet caiu, aí eu tive que fazer aquele sistema. Ativar sem Wi-Fi o celular, porque a internet aqui caiu. É bênção, tá? Então, na parte caramba, Jesus não esteve em igreja, sinagoga, tá? Falando com os discípulos lá. Assim, vamos adorar a Deus aqui. Ele esteve nos lugares do dia a dia, do cotidiano. E aí, para nós, é interessante que quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, eles não precisarão ir a Jerusalém em lugar nenhum em particular, Jesus demonstra isso na prática, porque sem falar disso aos discípulos antes, ele já mostrava que todo lugar era lugar de adoração. E aí, qual é um dos lugares de culto que nós vamos encontrar? No Messias, é na transfiguração, onde o rosto de Jesus se torna como se fosse um sol, as suas vestes se tornam resplandecentes, e ali Moisés, Elias, Messias, a Boa Nova é considerada. Ali é como se fosse um templo. Mas os cultos foram feitos nas casas de Lloyd, de Eunice, de Zaqueu, de Áquila e Prisca, nas tendas, nas celas, nas águas doces e salgadas no mar, nos lagos. E Jesus disse que nós entrarmos na intimidade do nosso quarto e que ali Deus nos ouve. Mas ali é adoração. O culto é a retroalimentação. São 2 ou mais reunidos em nome dele. Então, quando Jesus diz que busca a ovelha desgarrada, é quando a gente fala assim, eu reuni com tal pessoa não veio hoje, ela fez falta, porque a nossa corrente fica incompleta, estabeleceu. Já deu. Então, a nossa corrente, ela fica incompleta, porque faltou, ali não é uma válvula, faltou um aparelho importante. Quando a gente diz assim, tal pessoa veio, nossa, a reunião ficou muito melhor. A reunião às vezes cresce como se fosse uma partitura. Bem, então nós temos campos afins, campos harmônicos, com o cristianismo, o que seria desarmônico se torna dissonante, se torna parte da nossa partitura de amor universal,
E quando Jesus diz, então, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, tá? Então, Jesus, quando está dizendo, se destruir esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Então, qual é a verdadeira adoração em todo lugar? O templo, o corpo. Tá? O culto, retroalimentação. A nossa live, então, é um culto vivo, que daqui a pouco nós vamos desligar, não é nem a tomada, igual aconteceu comigo. Nós vamos desligar e vamos ficar imantados, para que nós possamos comunicar essa força de que sabemos, esse magnetismo, através dos outros ambientes, com o aparelho, com o campo de força. A força não nos deixa nunca. Então, que a força esteja com vocês, tá? Desculpem a pane aqui, mas deu para recuperar. Demóstenes. E fique à vontade. Tá? Lindo Obrigado, Glácio. Obrigado, Glácio. Valeu. Valeu. Só para te falar o seguinte, quando você às vezes brinca que travou, todo mundo achou que travou de verdade. Pois é, não, esse é que Eu achei que problema. tinha travado de brincadeira. Não, você não entendeu. É a função profética. Apagou geral. Aí eu tive que fazer aquela transição que vocês me ensinaram. Tá? Acho que a espiritualidade quis reduzir o karma de vocês, mas não adiantou. É igual aquele bugu da história do Bidu lá, que toda época falou, mamãe, toda hora entra na historinha, para quem conhece, sabe porque aí eu volto, né, Aires? Falou? Tânia, valeu. Adelson. Não, Glácio. Valeu, Gladson. Maravilha. Obrigada, Gladson. Prazer imenso ouvir você sempre. Muita alegria. Se quiser Muita falar vontade. alguma coisa, fique à vontade. Você está Obrigada. todos. Valeu. Tá? Kátia, valeu. Claudinete, abraço. Tânia, aproveita que está com o microfone na mão. Vamos cantar a música, Ótimo, vamos lá. Vamos sim. né? Vai ser como prece para a gente, né, gente? Isso. Chamei o Alisson aqui para a gente cantar, fazer a nossa prece. Ele foi aqui bem rapidinho, mas já está voltando. E desde já uma alegria, gratidão imensa a todos vocês. Hoje aí eu deixei aí o convite também na cruzada, tive algumas pessoas, não sei se ficaram até o final, mas foi um estudo maravilhoso, como sempre. Que bom, fico feliz. Pode usar o computador lá, ué. Helena, escuta a voz dessa menina. Lá do Rio. Estão ouvindo bem, né? Sim. Estão ouvindo bem o violão? Porque não está no cabo. Eu acho. Tá. Vá. Vocês escutam o violão? Sim. Vamos. Sim. Sim. Pronto. Beleza. Vamos fazer a música maravilhosa, né? Como uma prece de encerramento. Nosso querido amigo que nos deu essa possibilidade, essa oportunidade de conhecer tanta gente linda. E claro, porque minha amiguinha aqui, minha filhinha, quer participar também do Evangelho. Vamos lá. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quanta força tamanha ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar,
E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós, em favor de todos nós. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Tchau, obrigado turma. a todos. Até mais. Até segunda. Tchau, turma. Boa noite, Boa noite. boa noite, Boa noite. Roberto. Tchau, Maravilha. tchau, Betinho. Obrigado a Fala, todos que Deus. vieram pela Maria. Momento. Boa noite, Kátia. Valeu, turma. Ei, Kátia. Tchau, Deus. Até mais, Tchau, amigos. gente. Tchau, Larissa. tchau, Kátia. Tchau, pessoal. Beijo, gratidão, Glaston. Beijo. Muita alegria. Somos uma equipe tática. Até mais. Tchau, Lucimar. Valeu, turma. Valeu, Betinho. Tchau. Valeu. Valeu, Tim. Boa noite. Tchau. Falou, tchau, gente. Valeu, João. Valeu. Boa noite. Abraço a família, Deus. Valeu, João. Ó, o convite está lá. Vamos preparar. Tá certo. Fiquem Valeu. Ó. Foi a novidade, viu? Para mim foi a alegria saber que Eu fiquei vocês... feliz também, cara. Ontem ela estava falando aqui. Pois é. Feliz, cara. Nossa, a Jaque, não, muito especial. Não. Pois é, Eu coincidência. Né? separado de Minas. Não. Pois é. É isso aí. Então, Valeu, então. A gente se fala abraço. depois. Um abraço, João. Tchau. Tchau, com Deus. Boa semana aí pra você.